Descubra todos os segredos para fazer o melhor pão de leite. Olá pessoal, eu sou o Chefe Bueno, professor de gastronomia e confeitaria, e hoje eu vim aqui ensinar para vocês como fazer o melhor pão de leite da sua vida. Então vem comigo que essa receita, tá boa demais. E para começar, vamos adicionar a nossa farinha de trigo. Farinha de trigo, pessoal, não é tudo a mesma coisa. O diferencial nas farinhas de trigo que nós temos que ter essa atenção é em relação à quantidade de proteínas que essa farinha de trigo vai ter na sua composição. Se for uma quantidade muito baixa, chegando a 9,5 a 10 ou chegando até no máximo a 11% de proteína a cada 100 gramas, nós vamos ter uma farinha de trigo adequada para poder fazer um bolo. Já se nós já tiver de 11 até 12,5, chegando a 13, nós temos uma farinha de trigo adequada para poder fazer um pão de leite, para ficar super fofinho, e um pão de leite assim, uma massa que aguenta bastante a umidade. Então esse daí já seria uma quantidade boa. Já quando nós falamos acima de 13,5, 14, nós temos aquelas farinhas de trigo importadas ou algumas nacionais que nós estamos começando a produzir algumas farinhas de trigo boas, que são aquelas 00, ou também vão ser farinha de trigo especial para você poder trabalhar com fazer brioche, ou também estar fazendo uma fermentação mais longa, no caso do nosso panetone. Então esse seria a porcentagem adequada. Então temos uma quantidade que é recomendada para fazer cada tipo de preparo, tá bom? Mas prosseguindo aqui já foi adicionada a farinha de trigo. Agora eu vou continuar colocando o seco. Vou colocar o nosso leite em pó aqui dentro. Seguido vamos adicionar o nosso açúcar. Lá na descrição da receita está descrito toda a quantidade que eu estou utilizando para fazer essa receita. Então depois você pode chegar lá e conferir certinho, mas também eu vou deixar aqui embaixo essa quantidade certinho para vocês poderem indo conferindo e depois reproduzir na sua casa. Coloquei então a nossa farinha de trigo, o nosso açúcar e o nosso leite em pó. Agora sim vou adicionar o meu fermento com melhorador, tá? O fermento com melhorador, gente, esse melhorador ele tem a função do quê? Deixar a sua farinha de trigo, se ela não é tão forte assim proteína, um pouquinho mais forte, uma farinha de trigo com melhor qualidade, ou também se é uma farinha de trigo boa, para deixar ainda melhor. Então não tem problema utilizar ele, tá? Coloquei todos os secos aqui, vamos dar uma pequena mexidinha aqui só para poder distribuir bem todos esses ingredientes, tá bom? Então assim que nós vamos já mexendo, basicamente só para poder ficar bem homogêneo. Misturei tudo bonitinho aqui. O que eu vou fazer? Já posso continuar adicionando os demais ingredientes. Lembrando uma coisa, não tem necessidade de fermento, mas de fazer aquela ativação, que antigamente era aquela misturinha com açúcar e a água, tá? Então não tem essa necessidade. Esses fermentos aqui assim, seco, eles estão modernos e não estão precisando mais dessa ativaçãozinha que nós fazíamos antes. Tudo aqui, vou abrir aqui um buraquinho para poder continuar adicionando os demais ingredientes. Agora vamos adicionar uma unidade de ovo. Esse ovo aqui mais ou menos ele vai ter entre 40 a 50 gramas. Adicionei o ovo. Agora sim eu vou começar a entrar com a minha água. A água, gente, eu sempre coloco uma quantidade e vou deixar um pouquinho aqui para depois poder dar o ponto na massa, só para garantir. Então coloquei a água aqui, já vou começar a mexer e a distribuir bem essa unidade em toda a minha massa aqui. Essa quantidade de água varia muito, gente, então não é uma receita pronta assim, nós temos que parar e ir observando a massa, como que ela fica hidratada. No meu caso aqui, a farinha de trigo, ela virou essas pelotinhas, vocês estão vendo? Essas pelotinhas aqui ainda não é o ponto que nós queremos. Então tem esse restinho de água aqui, vamos adicionar ele. Adicionei ele agora, pronto.
Vou mexer mais um pouquinho agora em relação a essa massa, para ver como que ela vai chegar ao ponto dela. Tá desse jeito agora no caso a nossa massa, mas ainda não está ideal. Então no caso vou adicionar agora o nosso sal para não esquecer, tá? Porque se você esquecer o seu sal, aí vai ficar uma massa muito doce. Coloquei o meu sal, agora sim também posso entrar com a minha manteiga ou margarina, tá? Temos margarinas de excelente qualidade no mercado hoje em dia. Então se você vê uma receita que está falando assim, tem que ser manteiga, talvez não seja somente manteiga. Tem algumas receitas que o tradicional mesmo é utilizar manteiga, mas também dá para variar e colocar até margarina também, tá? Então, por exemplo, a croissant, que vai a massa folhada. Então a massa folhada ela é rica em manteiga, ou também pode ser a margarina para a folhagem, que é rica em lipídios. Então quer dizer que é uma manteiga, é uma margarina assim rica em gordura. Então uma margarina boa para poder fazer uma massa folhada. Então sim, o mercado evoluiu bastante, tá gente? Então aqui agora eu vou pôr nossa manteiguinha, adicionando ela. Coloquei minha manteiga, agora sim eu vou começar a mexer com essa massa. Mas agora eu vou continuando aqui, com as mãos mesmo, e vou amassando para poder observar o quanto que essa massa vai ganhar de umidade através da nossa manteiga, tá? Então esse momento é muito importante para nós poder controlar essa umidade que vai estar presente em nossa massa. Então vocês perceberem aqui, virou uma bolota, né? Quando sua massa está muito seca, o que você deve fazer? Você vai ter que dar uma aberturinha nessa massa e vamos adicionar um pouquinho de água. Não tenha medo de adicionar umidade na sua massa, tá? O pior coisa é aquela massa ressecada demais, muito seca. Aí sim não é uma massa legal para poder ficar trabalhando, gente. Então aqui, eu coloquei mais água e estou agora começando o nosso processo de sova. Então eu vou colocando aos pouquinhos. Então eu vou colocando às vezes assim, 3 colheres de sopa, 4 colheres de sopa. Eu vou colocando aos poucos, não é de uma vez que eu coloco toda essa água. Porque olha como que a massa já tá. Ela tá uma massa úmida, tá uma massa pegajosa. Então agora tem que esperar ela absorver para poder observar se vou precisar ou não colocar mais umidade nessa massa. Então aqui, vou seguindo o meu processo de sova. Vamos sovando aos poucos aqui, até chegar no resultado legal. Então se vocês observarem aqui, eu coloquei umas 3, 4 colherzinhas assim de sopa de água a mais. E olha como ela já trouxe umidade para essa massa. Essa é minha farinha de trigo. Eu fiz um blend, então utilizei uma farinha de trigo com mais ou menos 13% de proteína e uma outra que tem 12,5%. Então, como que é um pãozinho de leite, eu não tenho que ter uma farinha de trigo tão boa para poder ter uma massa com resultado bonito, satisfatório, aquela massa fofinha. Não. Então aqui assim agora, vamos só sovando até que ela absorva tudo muito bem e fique uma massa lisinha. Como que eu vou sovar? Se todo mundo sabe como que sova. Caso não saiba, tá aqui a massa, segurei com a palma da mão. Eu vou pegar e vou puxar para frente. Puxo para trás e sovo, puxo para trás e sovo. Então eu vou puxando e vou voltando. Esse é o processo de sova que nós temos que fazer sempre para que nós tenhamos uma massa lisinha. Quanto tempo que eu vou ficar sovando essa massa? Vai depender, gente. Então chega a 10, chega a 15 minutos, fiquei cansado, o que eu vou fazer? Vira o bowl aqui em cima, de ponta cabeça, bebe uma aguinha, 5 minutinhos, descansa e depois volte a sovar, tá? Mas o importante é continuar essa sova até a sua massa ficar uma massa bem lisinha. No caso aqui, tá eu aqui sovando. Vou sovar até virar uma massa lisa, mais pegajosa. Eu não quero uma massa seca. Massa seca, gente, falta umidade. Se falta umidade, vai ficar um pão muito ressecadinho, né? Então, por isso que é ideal. Então, vamos sovando até chegar no resultado que nós queremos. Fico muito cansado, tenho uma batedeira boa. Uma batedeira boa
Aí sim você vai e bate na batedeira, gente. Mas, se você ficar batendo seu pão sempre na batedeira e ela é daquelas fraquinhas, aquelas planetárias, nossa, sua batedeira vai explodir. Deixa até um videozinho aqui da minha batedeira tentando bater massa. 500 graminhas assim de farinha de trigo, dando quase 1 quilo de massa. Ela chorava, chegou uma época que estragou. Então, por isso que é o ideal sovar na mão mesmo, principalmente quando é massa pouca desse jeito. E sempre quando nós vamos sovando, como nós vamos observando como que essa massa vai desenvolvendo. Nós vamos observando se ela está chegando no ponto que queremos. Ah, ela desenvolveu o ponto de véu. O que seria o ponto de véu? É quando nós vamos puxando a massa e ela não rasga tão facilmente. Tá vendo? Aqui ainda ela está rasgando, então falta um pouquinho, mas já está uma massa quase já no pontinho de véu. Então aqui assim, ó, olha que legal que vai ficando essa massa. Ó, tá ficando uma massinha lisa. Tá ficando uma massa que não rasga facilmente. Legal. Mas agora o que eu vou fazer? Vou fazer uma pausinha só para lavar a mão e tirar esse excesso de massa que eu tenho aqui, ó. Porque senão não dá para eu poder ver certinho como que tá essa massa em relação ao toque. Porque ó, essa mão aqui que não tá com muita massa que eu usei inicialmente, ela não tá pulando tanto. Já essa eu pego, ó, a massa não quer soltar. Já essa aqui solta. Então vamos lavar a mão para ver como tá ficando o resultado de verdade dessa massa. E agora, antes de ver essa massa, o que eu gosto de fazer, gente? Eu gosto de pegar aqui minha faca aqui, ó, como vocês estavam vendo ali, vou raspando para tirar esse excesso de massa aqui da bancada, para não perder massa, né, que eu não quero perder pão. Raspei, deixa aqui no cantinho aqui um pouquinho, descansando, aguardando um pouquinho, e vou colocar, não vai ser farinha de trigo não, ó, um pouquinho de óleo, ou azeite, ou manteiga, o que você quiser passar. Coloquei um pouquinho aqui na bancada para não ficar grudando a minha massa. E agora, ó, um pouquinho de gordura na mão. Fui, passei aqui agora tudo certinho. Vou voltar minha massa aqui para o centro, onde que está untado agora no caso, né? E vamos continuar a sovar. Ó, agora vamos sovando. E observe como que agora que a massa tá, para nós poder trabalhar. Olha que massa gostosa. Olha que massa que não tá grudando tanto assim. E olha a massa como que agora que ela começa a ficar boleada certinho. Agora vamos ver o resultado como que ela tá ficando aqui, ó. Nessa parte, nós puxando e observando a estrutura dela. Ó. Tá parecendo uma seda, né? E é esse o resultado que nós queremos. Então só vou sovar só mais um pouquinho. Os últimos momentinhos de solva aqui dessa massa e já tá boa a nossa massa para nós poder deixar ela descansando até o momento de modelar e assar. Então estamos aqui com a nossa massa então sovada, bonitinha, desenvolveu o ponto de véu. O que eu vou fazer? Parei aqui, ó, vou pegar o lado mais fininho, mais lisinho, né, na verdade, coloquei de ponta cabeça, aperto para ele poder abrir bem. Agora bem essa massa. E vamos fazer tipo um envelope. Junto aqui essa ponta, aperto, tá? Não tenha medo de apertar. Vou pegar essa outra ponta, vou apertar aqui novamente. Essa outra ponta, juntei novamente e aperto. E pego essa outra ponta e junto aqui novamente. Dou uma apertada, tirei aqui de baixo, tá praticamente já boleada a nossa massa. O que eu vou fazer? As duas palminhas das mãos, uma em cima, outra embaixo, coloquei aqui, ó, e vou modelar, bolear, né, o nosso pão, para deixar ele agora que ele relaxe o glúten antes que nós possamos porcionar, modelar e aí sim depois deixar ele crescer fermentando tranquilamente. Então não tem necessidade de deixar fermentando 2 vezes. Uma vezinha só de 10 minutos para relaxar o glúten, ótimo. Passou disso, não tem tanta necessidade assim, porque nós vamos deixar ele fermentar
na hora que ele já estiver aí já com a sua modelagem pronta, tá? Então ele tá aqui prontinho. Então o que eu vou fazer? Vamos pegar aqui um paninho, cubro ele para não sentar nenhum mosquitinho em cima e aguardo 10 minutinhos. Enquanto isso vamos lavando a louça, né? Fui, rosquei primeiro, agora sim, vamos seguindo até o final, rosqueando ele aqui assim, ó, com cuidado, e olha como ele já tá. Já tá aqui no nosso formatinho do nosso pão de forma. Forminha, coloco ela aqui, vou colocar meu pãozinho aqui dentro, e agora nós vamos deixar ele aqui até dobrar de tamanho, ou também, caso você precise, tô ocupado agora, surgiu um imprevisto de última hora, mãe, filho, marido, não sei, não importa. O que você vai fazer? Guarda na geladeira, que ele vai fazer uma fermentação mais devagar. Ou, todo caso também, vou ter que deixar ele agora congelado, não tenho tempo para poder fazer ele hoje. Coloca no freezer, congela. Deixa congelado assim, bem fechadinho, né, para não entrar muito cristais de gelo aqui dentro. E coloca no freezer. Depois é só você colocar ele na geladeira, quando você for usar ele. Deixa lá mais ou menos de 2 horas. E depois coloca em temperatura ambiente até ele fazer a fermentaçãozinha dele, dobrar de tamanho para poder levar para o forno para assar. Então, no meu caso aqui agora, vamos colocar ele para descansar, porque ele vai dobrar de volume para poder assar. Já se passaram por volta de 40 minutinhos, então nosso pão aqui já fermentou, então ele dobrou de volume, então se vocês separarem bem, tá? Não precisa deixar mais do que isso, é só ele até dobrar de volume mesmo, porque também se deixar demais, ele fermentando, ele vai perder a estrutura e aí não fica um pão muito legal, tá? Então assim tá um pão estruturado, desenvolveu o glúten dele, então tá um pão bem macio que com certeza vai ficar no estado final. Agora, antes de mandar para o forno, lembre-se de colocar o seu forno para pré-aquecer por volta de 10 a 15 minutos a 180 graus. E agora, para finalizar, vamos passar aqui a misturinha de gema com água. Então, uma pequena pinceladinha aqui em cima que vai trazer mais coloração para o nosso pão. Então, vai ficar com aquele douradinho bem bonito mesmo. Então, é só pegar uma gema com um pouquinho mais de água, tá? Caso você não queira pincelar algo em cima, vocês podem mandar assim e depois no final vocês pincelem margarina ou a manteiga por cima, que vai trazer um brilho a mais para o seu pão. Mas não tem necessidade de ser somente a gema, tá? Então aqui está o nosso pão bonitinho e vamos levar para assar. E o nosso pão já está pronto, então ele está aqui bem douradinho. Se vocês observarem, aqui ó, ele tem um leve barulhinho, que você consegue escutar que ele está oquinho. Quer dizer o quê? Quer dizer que é um pão macio e que está cozido. Ou também uma outra alternativa que vocês podem fazer para poder conferir se o seu pão está assado, é pegar, colocar um palitinho, ver se vai sair aquela massinha colada no seu palito. Se não tiver colado, legal, está assado essa massa, o miolo dele. E também tem uma outra alternativa, que é a que eu mais gosto para ter aquela certeza absoluta e maior precisão, termômetro. Então aqui no vidinho aqui do lado vocês conseguem conferir quando eu estava conferindo a temperatura dele para poder ver se ele tinha assado ou não. Então coloca o termômetro bem no centro do seu pão. Ao chegar a temperatura de 93 a 95, seu pão já está assado. Se passar disso daí, já começa a ter um perigo do seu pão começar a ficar muito ressecado. Então essa é a temperatura ideal, de 93 a 95 graus, para poder saber se seu pão está assado ou não. Agora vamos para aquela parte mais importante, que nós vamos cortar e conferir se seu pão está ou não está bem fofinho. Outra dica também que é muito importante, eu sei que vocês adoram aquele pão quentinho com aquela manteiga, cheirinho de manteiga derrete, né? Mas não, gente, tem que esperar um pouquinho, espera uns minutinhos para ele poder ficar um pouquinho mais morno, para poder aí sim cortar o seu pão, porque se você corta com pão quente, o que acontece? Ele vai ficar com aquela impressão de embatumado. Então aquele primeiro que você corta quando ele está quentinho, vai estar embatumado. Mas os outros, se você deixar ele esfriar naturalmente, você vai ver que ele vai estar fofinho e vai ficar normal depois que estiver frio.
Então vamos cortar aqui para poder conferir como ficou nossa massa. Sempre utilize farinha de serra, tá? Não é aquela faquinha lá assim que a faca do chefe, para poder cortar massa. E cortou, olha que coisa mais linda, gente. Mais cheia de graça, olha aqui que coisa aqui, ó. Bonito que ficou o resultado desse pão, né? Olha a massa dele, olha o centro dessa massa, muito fofinho, ó. Você aperta aqui, ó, ele vai e volta, tá bonitinho. Então esse é o resultado do nosso pão, gente. Agora eu vou cortar aqui um pedacinho para poder o que? Experimentar e ver como que ficou o resultado final dele. Vou cortar outra fatiazinha aqui agora, né? Porque vai ser o pão que eu vou experimentar, porque não tem como acabar esse vídeo sem experimentar esse pão aqui super fofinho. Eu não gosto muito de colocar manteiga em pão, tá, gente? Isso aí é um gosto pessoal, meu mesmo, sou estranho, mas olha, esse pãozinho aqui assim, ó, tá maravilhoso. E agora, ó. Gente, esse... Então, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço demais a companhia de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, ativem o sininho para poder receber os próximos vídeos. E deixe aqui no comentário se você consegue esperar seu pão esfriar para poder cortar ele. Ou você acaba fazendo igual eu e comendo ele quentinho mesmo na hora. Tchau!